dia a todos. É um prazer poder estar mais um domingo aqui com os irmãos. Tem sido dias difíceis para nós como família. A família está doente, mas Deus tem nos dado graça. E é um privilégio poder nos reunirmos domingo e cantarmos. Sempre que eu ouço os irmãos cantando, eu me encorajo, fico animado, porque o céu será assim. Nós estaremos juntos adorando a Deus, encorajando uns aos outros e celebrando a vitória de Jesus eternamente. E não há ambiente melhor do que quando você está desanimado, quando você está doente, quando você está abatido, de ouvir uns aos outros cantando as verdades do Evangelho. Então, glória a Deus por essa igreja, porque cantamos juntos as verdades do Evangelho. Amém? Por favor, abram as Bíblias de vocês em Marcos, capítulo de número 1. Como eu disse, nós estamos doentes lá em casa. Eu também estou um pouco doente, então me perdoem pelas tosses, pelas fungadas em meio à mensagem. Tenham misericórdia do pastor de vocês. Quando você abre em Marcos capítulo 1, se você nos visita aqui nessa manhã, seja muito bem-vindo. Meu nome é Emerson, sou pastor aqui da igreja. É um prazer ter você aqui conosco. Nós somos uma igreja que prega domingo após domingo de maneira expositiva. Um livro da Bíblia, do primeiro capítulo, do primeiro versículo, sucessivamente até o final. E nós estamos no Evangelho de Marcos. Essa já é, se não estou enganado, a quarta semana que nós estamos no Evangelho de Marcos. E estamos ainda no capítulo 1. Então a nossa jornada no Evangelho de Marcos durará por um bom tempo para que nós possamos aprender a respeito de Jesus, o reino de Deus e o que Ele fez em nosso favor. Amém? Marcos capítulo 1. Existe uma história bastante interessante a respeito do reformador Martinho Lutero. Diz a lenda que certa vez Lutero estava dormindo. E então, com uma opressão muito grande, foi acordado e olhou para o lado. E quem estava ao seu lado? Sim, ele mesmo, o diabo. Você sabe qual foi a atitude de Lutero ao ver o diabo? Ele simplesmente virou para o outro lado e continuou a dormir. Porque era simplesmente o diabo. Imaginem só o tamanho da coragem, fé e compreensão do Evangelho na vida de Lutero. Ele sabia que era simplesmente o diabo, que ele não tinha poder nenhum, porque Cristo já havia vencido. Então ele vira para o lado e continua a dormir. Por que eu estou contando essa história no começo desse sermão? Porque eu e você temos uma tendência a querer saber e nos informar a respeito das trevas e dos espíritos malignos mais do que sobre as coisas de Deus. Alguns creem que sabem mais sobre o diabo e seus anjos do que a respeito da palavra de Deus. Com certeza, talvez muitos de vocês saibam mais sobre os supostos nomes das entidades demoníacas que afligem a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e o mundo, e que atormentam as pessoas, do que os nomes dos apóstolos de Jesus Cristo. Talvez muitos de vocês saibam mais supostamente sobre os poderes das trevas, como eles agem territorialmente, dominando as pessoas, do que o conteúdo do livro de Levítico. Um dos livros mais importantes da Sagrada Escritura, porque trata da santidade de Deus, de quem Deus é e como Ele se revela a nós. Nós temos um fascínio pelas coisas das trevas. Nós temos um fascínio pelo mundo espiritual e pelos poderes das trevas. Hoje, nós vamos ler a respeito do diabo e o seu encontro com Jesus na sinagoga. Mas eu quero nos lembrar já desde o início que o personagem principal aqui não é o diabo e as forças das trevas. É Jesus e a sua vitória sobre os poderes das trevas. Marcos, ele escreveu a respeito desse encontro que nós vamos ler hoje. Não para saciar nossa curiosidade. Não para nos dizer como acontece a possessão demoníaca e quem são os demônios e o mundo espiritual. Mas para demonstrar que Jesus é o Senhor sobre todas as forças das trevas. E que até mesmo os demônios se curvam diante dele e obedecem a sua palavra. Assim, o sermão de hoje é para você que acredita em demônios, que demônios fazem parte da realidade espiritual em que nós nos encontramos.
Mas o sermão de hoje também é para você que não acredita em demônios, porque essa é uma realidade espiritual, a qual nós precisamos estar atentos. Mas graças a Deus que em Jesus derrotou as forças das trevas e nos traz vitória e libertação sobre os poderes demoníacos. Amém? Nós vamos ler Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Depois, entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Até aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Nas histórias de ficção, nos romances, nos filmes e nos contos de fadas, o embate com o antagonista e com o vilão principal sempre acontece no final da jornada, o clímax, quando o herói vai enfrentar o grande mal. Mas quando o herói vai enfrentar o grande mal, sempre acontece algo que parece que ele vai perder, vai ser derrotado, as forças das trevas vão superar o herói. E ele é quase derrotado pelo vilão. Mas, repentinamente, acontece uma reviravolta impressionante e o herói consegue derrotar o vilão e cumprir o seu destino. Assim todos podem viver felizes e seguros. O reino está agora a salvo, a galáxia está em paz novamente. As histórias que nós contamos e são contadas a nós acontecem dessa forma. Mas a história de Jesus, ela é completamente diferente. E é uma inversão por completo desses padrões. Jesus tem um encontro com o grande vilão, com o inimigo, com Satanás, já nos primeiros momentos da sua carreira. E o derrota, sem grandes reviravoltas, logo já no início da sua jornada. Foi isso que nós vimos quando vimos que Marcos fala a respeito da tentação de Jesus no deserto por Satanás. E depois desse encontro inicial, agora então toda a história de Jesus é sobre ele desfazendo as obras do diabo. Até que por fim na cruz, o grande clímax da história de Jesus, ele derrota o grande inimigo de uma vez por todas. O texto que nós lemos agora serve claramente ao propósito de Marcos, de demonstrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E ele faz isso ao nos mostrar que o ensino de Jesus e o seu poder sobre os demônios, sobre os poderes das trevas, oferecem uma imagem do reino de Deus. E demonstram que ele, Jesus, como Deus encarnado, tem autoridade sobre toda a criação, sobre toda a realidade, visível e invisível. Então o tema da mensagem dessa manhã é que a identidade de Jesus como o Messias é confirmada e demonstrada em uma autoridade jamais vista, tanto no seu ensino, como em seu poder sobre as potestades das trevas, sobre as forças das trevas. A autoridade única de Jesus é demonstrada primeiro em seu ensino. Então, primeiro ponto nessa manhã, a autoridade única de Jesus para ensinar as Escrituras. Versículos 21 e 22. Depois de chamar Pedro, André, o seu irmão, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os convidarem a ser pescadores de homens, de pessoas, de gente, Jesus ele vai a uma cidade chamada Cafarnaum. Então Pedro, André, Tiago, João e Jesus, eles entram na sinagoga.
num dia de sábado para ensinar, para que Jesus fosse ensinar. Então esses 4 discípulos de Jesus começam agora a experimentar o que Jesus queria dizer com transformá-los em pescadores de pessoas. Eles vão ter agora em primeira mão o que significa ser pescador de gente. O que Jesus estava querendo dizer quando convidou eles para largarem as redes e serem pescadores de pessoas. Eles estão prestes a começar a ver com seus próprios olhos a autoridade e o poder de Jesus. Então, Jesus ele entra numa cidade chamada Cafarnaum, que era uma cidade ao redor do mar da Galileia. E Cafarnaum era o lar de Pedro, onde Pedro tinha uma casa. Nós sabemos disso porque logo depois Jesus vai à casa de Pedro e cura a sogra de Pedro que estava enferma. Então, Cafarnaum era o lar do discípulo Pedro e também um lugar de base do ministério de Jesus, onde ele voltava constantemente, tanto para descansar quanto para ministrar e planejar os próximos passos do seu ministério. Então, chegando em Cafarnaum com seus discípulos, Jesus ele é convidado para pregar na sinagoga no sábado. A fama de Jesus já estava começando a se espalhar, ele já estava começando a ser reconhecido como um mestre, a ponto de as pessoas convidarem ele para ir à sinagoga, o local de reunião dos judeus, para pregar o evangelho, para ensinar. Um pouco de contexto aqui. As sinagogas, elas surgiram no exílio babilônico. Quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico, por causa do pecado e da idolatria deles, o povo se viu em uma situação completamente diferente da que ele jamais havia experimentado. Eles não tinham mais agora o templo, não tinham mais agora como oferecer sacrifícios, não tinham sacerdotes num lugar sagrado onde eles poderiam ter comunhão com Deus. Então, como o templo havia sido destruído, e toda a religião judaica girava em torno do templo, eles precisavam do templo para ter comunhão com Deus, para oferecer sacrifícios em relação ao perdão de pecados, em ações de graças. Eles precisavam ir ao templo certas vezes por ano para ter comunhão com Deus, porque o templo era o lugar da habitação de Deus. E com o templo sendo destruído, e Deus deixando Israel, eles se viram em uma situação que não sabiam o que fazer. Assim, eles criaram as sinagogas. Sinagogas são locais de reunião onde os judeus se reuniam para se dedicar à leitura, à explicação e ao ensino da Escritura, da lei, dos profetas e dos escritos, para adorar a Deus em comunidade, bem como para edificar e consolar uns aos outros. Algo bastante semelhante ao que nós fazemos como igreja hoje. Se houvesse pelo menos 10 judeus, homens adultos, eles poderiam então montar uma sinagoga e adorar a Deus naquele lugar. E havia um líder nessa sinagoga. Era alguém que não era um sacerdote, porque os sacerdotes, o lugar deles era o templo. Mas agora não havia mais templo. Então as pessoas que serviam nas sinagogas eram pessoas comuns. Eram líderes comuns, que não eram da classe sacerdotal, mas eram pessoas que eram especialistas na lei de Deus. Eram o que o Novo Testamento chama de os mestres da lei, os escribas. Então, o lugar de atuação dos escribas era nas sinagogas. Eles eram as pessoas responsáveis por ler, explicar e aplicar a palavra de Deus, a conduzir o povo em adoração e nas orações. As únicas diferenças das sinagogas para o templo é que na sinagoga não eram os sacerdotes que lideravam e não havia sacrifícios. As sinagogas são também o grande responsável pelo grande número elevado de cópias das escrituras do Antigo Testamento que nós temos. Porque imaginem só, eles se reuniam sábado após sábado e após sábado. Então os rolos que eles usavam para ler se desgastavam. Como aqueles homens eram especialistas, eles copiavam em outros rolos para que outras pessoas tivessem acesso, para que outras sinagogas tivessem acesso. Então nós temos muitos manuscritos do Antigo Testamento também por causa das cópias que os escribas faziam. E as sinagogas foram tão bem sucedidas no seu propósito de manter a fé do povo,
e a adoração a Deus que mesmo após o retorno do exílio, mesmo após a construção do templo, os judeus continuaram utilizando-se das sinagogas. Em todas as cidades ao redor, em todo Israel, onde estava distante do templo, havia sinagogas, que eram o centro de adoração e comunhão das comunidades de Israel. Então era a prática da sinagoga, que o líder da sinagoga convidasse alguém que era reconhecido como um mestre, que alguém que estava sendo aprovado como um mestre para explicar a lei. Era dado a ele um rolo, era lida a escritura, então era convidado a explicar a escritura do Antigo Testamento naquele contexto das sinagogas. Então Jesus foi provavelmente convidado por esse líder da sinagoga de Cafarnaum, porque a sua fama como mestre já estava se espalhando, mesmo tão cedo no seu ministério público. Então chega o sábado, Jesus e seus discípulos vão à sinagoga. E depois de toda a liturgia da sinagoga, Jesus é convidado então a explicar e a ensinar os textos que haviam sido lidos. Quando Jesus começa a ensinar, acontece algo completamente diferente do que aqueles homens e mulheres ali estavam acostumados. As pessoas, elas ficam maravilhadas com a forma como ele ensinava e como ele falava a respeito de Deus e da lei de Deus. Era completamente diferente de tudo o que eles haviam visto antes, de tudo o que eles já haviam ouvido antes. As pessoas, elas estavam ouvindo Jesus, mas elas não tinham nenhuma categoria na qual colocar Jesus. Era algo completamente arrebatador, revolucionário para elas. Elas ficaram simplesmente de queixo caído com o ensino e com a autoridade de Jesus. Elas ficaram perplexas com Jesus porque ele ensinava não meramente como todos os outros mestres que eles conheciam, ou como um professor universitário que pegava o texto e dissecava o texto como se fosse um objeto de estudo, a ser debatido e compreendido num contexto meramente intelectual. Não, Jesus, Deus encarnado, ele explicava o texto de tal forma que parecia vivo para as pessoas. Ele proclamava o reino de Deus para as pessoas. No mundo antigo, os escribas, os mestres da lei, para trazerem autoridade para si próprios, eles constantemente citavam a autoridade de um outro mestre da lei mais reconhecido. Como nós fazemos, por exemplo, hoje no ambiente acadêmico. Se você quer fazer avançar uma tese, um argumento, você cita pessoas de respeito, você traz coisas e argumentos para fazer a sua defesa, o seu caso, e então argumentar. Os mestres da lei faziam isso. Jesus, pelo contrário, Jesus não dizia como disse o mestre Hilel, como disse o mestre fulano de tal. Não, Jesus, ele trazia para si próprio a autoridade. Jesus trazia a autoridade direto de Deus para aquelas pessoas. Então elas ficavam maravilhadas. Marcos não nos diz o que Jesus estava ensinando. Nós não sabemos exatamente quais eram as palavras que Jesus estava dizendo, qual era o ensino que Jesus estava trazendo naquela sinagoga, naquele sábado. Mas ele nos dá algumas pistas. Se você se lembra dos versículos 15 e 16 do capítulo 1, Marcos nos diz que Jesus foi para a Galiléia pregando o reino de Deus. E ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A proximidade do reino de Deus e a necessidade de fé e arrependimento era o centro da mensagem de Jesus. Então, quando aquelas pessoas começaram a ouvir que o reino de Deus estava chegando, que o tempo estava cumprido e que eles precisavam se arrepender e crer no Evangelho, era como se a cabeça delas tivesse explodido. O que está acontecendo aqui? Uma nova doutrina. E ele não fala como os escribas que nós conhecemos, mas com autoridade. Ele invoca para si próprio a autoridade daquilo que está falando. O que está acontecendo aqui? Jesus não explicava meramente o significado de algum texto lido ou da tradição dos escribas. Ele reivindicava para si a autoridade. Pense, por exemplo, no Sermão do Monte por um momento.
Há alguns anos nós expusemos aqui o Sermão do Monte. E você deve se lembrar que Jesus reivindicava a sua própria autoridade no Sermão do Monte. Lembre-se como ele demonstrava a sua autoridade como o Messias, como o Filho de Deus, dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Mas então, ele não passava a explicar o que havia sido dito aos antigos. Então ele dizia: eu, porém, lhes digo. Vejam, Jesus, ele não se baseava na autoridade dos escribas ou de outros mestres. Ele pegava o texto do Antigo Testamento, a lei que eles conheciam, e ele reivindicava a sua própria autoridade e trazia a eles uma nova explicação, uma nova aplicação, ou o verdadeiro sentido daquilo que havia sido dito. Jesus tem autoridade para fazer isso, porque Ele próprio é a verdade. Ele próprio é aquele que, pela sua palavra, foram criados céus, terra, mar, tudo o que neles há. Os escribas chamavam a autoridade de outro para dar a sua própria autoridade. Mas Jesus, sendo a verdade, tendo toda a autoridade, chamava a autoridade para, se Ele próprio era a fonte daquilo que Ele falava, Ele era a verdade. Jesus nunca precisou recorrer a nenhuma outra autoridade fora dele mesmo, porque Ele próprio é Deus. Dele emanam as Escrituras. Ele que inspirou os profetas, Ele que inspirou os santos homens do passado a escrever. Ele conhece a palavra, porque Ele é a palavra de Deus encarnada e manifestada. Ele sabe o seu significado e a sua correta interpretação. É por isso que aqueles homens e mulheres na sinagoga de Cafarnaum, naquele sábado, ficaram abismados, ficaram perplexos, porque eles estavam ouvindo algo completamente revolucionário, completamente novo. Vejam só, você vem aqui domingo após domingo para ouvir quem sobe nesse púlpito explicar a Escritura, a trazer o contexto, a dizer o que está acontecendo, qual é o propósito da mensagem. Jesus não fazia isso. Jesus trazia aplicações profundas e verdadeiras, únicas. Jesus, como a palavra de Deus encarnada, tinha toda a autoridade, tem toda a autoridade, e conhecedor da palavra, do seu significado, da sua correta interpretação, trazia às pessoas algo completamente novo. E é por isso que elas se maravilhavam. Jesus não era um mero pastor explicando a Escritura, ensinando a Escritura. Ele é Deus encarnado. Por isso, como a verdade, ele trazia algo completamente avassalador para a mente e o coração das pessoas. Jesus tinha uma autoridade única para ensinar a Escritura, porque Ele próprio inspirou a palavra de Deus. E aqui nós vemos a ênfase de Marcos na principal missão do ministério de Jesus, que era ensinar. Jesus ia por toda a região de Israel, proclamando o evangelho do reino e ensinando as pessoas. Todo o restante, as suas curas, os seus milagres, os seus exorcismos, são uma extensão do seu ensino a respeito do reino de Deus. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. O ministério de Jesus, o centro do ministério dele era o ensino a respeito do reino de Deus. É por isso que nós vemos Jesus nos evangelhos, com os seus discípulos, indo para cima e para baixo, e para cima e para baixo de novo, de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade, ensinando a respeito do reino de Deus. Porque por meio da sua pessoa e ensino, Jesus estava trazendo a realidade do reino de Deus. E quando as pessoas ouviam essa mensagem, elas viam em Jesus a chegada do reino de Deus e ficavam perplexas e abismadas. Porque Jesus revela a Deus perfeitamente. Jesus não precisa de um mediador, de alguém que lhe explicasse. Ele próprio é Deus e conhece Deus perfeitamente e revela a Deus perfeitamente. E aqui nós começamos a aprender que tudo o que você precisa para conhecer a Deus se encontra em Jesus Cristo, na palavra encarnada
de Deus. Na verdade, não há outra forma de conhecer a Jesus, a Deus, senão por meio do seu Filho Jesus. O escritor de Hebreus nos diz que Jesus é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, a autoridade de Jesus para ensinar o Evangelho, para proclamar o reino de Deus, é única. E a autoridade que nós encontramos no ensino de Jesus, nós também encontramos na sua repreensão de Jesus sobre os espíritos malignos, sobre os espíritos imundos. Mas percebam como Marcos relata o encontro de Jesus e a expulsão de Jesus do espírito imundo daquele homem. Sem drama, sem rituais, sem show, sem nada. Apenas sua poderosa palavra. Uma simples ordem e o demônio vai embora. Isso me leva então ao meu segundo ponto nessa manhã. Segundo ponto principal, a autoridade única de Jesus para expulsar demônios. Versículos 23 a 26. De repente, enquanto Jesus estava lá ensinando o reino de Deus com autoridade e poder, e as pessoas estavam maravilhadas, de queixo caído, de olhos arregalados, não conseguindo compreender e acreditar no que estava acontecendo. De repente, aparece um homem possuído de um espírito imundo. Mas não era qualquer espírito imundo, era um espírito imundo escandaloso. Ele aparece gritando e gritando, e acaba perturbando tudo o que está acontecendo na sinagoga. As pessoas tiram os olhos de Jesus e começam a olhar para aquela pessoa que está possuída e gritando. Mas perceba, não somente as pessoas estavam notando o ensino de Jesus e a sua pessoa. Também os demônios estão percebendo que Jesus estava ali com a sua autoridade, com o seu poder e o seu ensino. A derrota de Satanás no deserto não ficou escondida. A derrota de Satanás no deserto não passou despercebida nas regiões espirituais. Os demônios sabiam agora que o Filho de Deus havia encarnado e derrotado o seu grande líder no deserto. E eles estavam em polvorosa, apavorados. O que será que vai acontecer agora? Marcos nos diz que aquele homem que entrou gritando na sinagoga estava possuído por um espírito imundo. Ser possuído por um espírito imundo é ser dominado por completo nas suas emoções e vontade, tornando-se praticamente outra pessoa. Alguém irreconhecível e constantemente violento. Ao longo dos evangelhos, nós temos vários relatos de pessoas possuídas, onde ninguém as reconhecia. Elas eram irreconhecidas, desfiguradas, as suas faces eram desfiguradas, a sua força era descomunal, elas eram completamente violentas. Porque as suas afeições, os seus sentimentos e emoções, a sua vontade havia sido tornada cativa pelos poderes das trevas, pelos espíritos imundos que a possuíam. Aqui já vem uma lição para nós, modernos, que conhecemos internet sem fio, as maravilhas do ar-condicionado, quente e frio, tecnologia, um computador na palma da nossa mão. O encontro de Jesus com os demônios é uma realidade espiritual que nós precisamos estar atentos também hoje. C.S. Lewis certa vez disse que se você não acredita na existência de demônios, fique tranquilo, não tem problema nenhum. Ele existe e acredita em você. Lewis, no seu tom irônico, estava nos chamando a atenção para as realidades espirituais. Eu e você precisamos entender que existe mais no mundo do que aquilo que nós vemos. Faz parte da realidade criada a dimensão espiritual, onde há poderes das trevas também. Esse demônio escandaloso, que chega gritando e fazendo um fiasco
faz duas perguntas a Jesus e uma declaração. Ele pergunta o que Jesus estava fazendo ali e se já havia chegado a hora dele ser lançado no inferno. Se já havia chegado o dia escatológico da vitória de Deus. Percebam, aquele demônio que estava naquela pessoa, talvez por muito e muito tempo, que nunca ficou incomodado, agora com a presença de Jesus, estava completamente irritado, completamente transtornado com a presença e com o ensino autoritativo que saía da boca de Jesus a respeito do reino de Deus. Percebam que por mais que o demônio seja escandaloso e seja gritando aqui, ele só foi manifestado porque Jesus estava naquele lugar. A sua presença incitou a fazer isso. Temos que perceber que é Jesus quem inicia as coisas aqui. O seu ensino autoritativo é que faz com que o espírito maligno se manifeste. É o seu poder, a sua presença. E o demônio está visivelmente incomodado com a presença de Jesus. Ele sabe, porque o seu mestre foi derrotado no deserto, que a presença de Jesus significa para ele também destruição. Não só para ele, mas para todas as forças das trevas. Mas perceba também uma coisa, aonde toda essa cena acontece. Quando Jesus tem um encontro com o chefe dos demônios, com Satanás, ele tem um encontro com Satanás no deserto, no lugar ermo, árido, depois de passar fome e necessidade, de ser tentado durante 40 dias e 40 noites. Mas agora, o lugar onde o diabo se manifesta, não é mais um lugar ermo, árido, longe da presença de Deus, das pessoas. Esse encontro acontece dentro de uma sinagoga, onde os judeus se reuniam para ler a Escritura, para orar, para adorar a Deus, para ensinar a respeito da lei de Deus, para edificar uns aos outros, para cantar cânticos espirituais e adorarem a Deus. O lugar que você não poderia imaginar que o demônio estaria se manifestando é exatamente onde ele aparece. Isso é importante para nós percebermos, porque o diabo, ele não está nos tentando e tramando contra nós apenas da porta para fora da igreja. Durante a semana, no nosso trabalho, no nosso contexto familiar, nos nossos momentos de solidão, onde ninguém mais está conosco. Não, ele também está conosco na igreja. Ele também está conosco na igreja. Há uma realidade espiritual aqui nesse momento que nós não podemos ver. Há uma batalha espiritual pelas nossas vidas. O diabo está, nesse momento, tramando e tentando roubar a palavra de Deus da nossa mente e do nosso coração, para que nós não creiamos, para que nós não tenhamos fé em Jesus, para que nós não compreendamos o Evangelho, para que a palavra de Deus não produza fruto no nosso coração. Os demônios procuram constantemente, por todos os meios, em todos os lugares, mesmo na casa de Deus, destruir os homens, para que eles não creiam no Evangelho. Mas a boa notícia do Evangelho é que os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Eles só podem agir até onde Jesus o permitir. Para citar Lutero mais uma vez, Lutero certa vez disse que o diabo é diabo de Deus, no sentido de que ele só age com a autorização e a permissão do próprio Deus. Perceba, por exemplo, nos capítulos 1 e 2 de Jó, onde nós vemos o diabo com os filhos de Deus. E Deus, então, inicia. Mais uma vez, percebam, é Deus quem inicia. Viste o meu servo Jó? Viste lá o meu servo que me adora, que é fiel? E o diabo, então, argumenta, não, é somente porque ele tem todas as coisas que o Senhor dá a ele. Tire tudo dele e você verá como ele não irá lhe adorar. Vejam só, até mesmo na tentação de Jó, até mesmo no sofrimento de Jó, é Deus quem inicia as coisas, porque Deus é soberano e Deus é Senhor. O diabo é diabo
de Deus. Ele só pode agir até onde Jesus permitir. E a boa notícia do Evangelho é que também, ao fim, Satanás e todos os seus demônios serão lançados no lago de fogo e serão derrotados para todo o sempre. Mas o diabo não se manifesta somente nas regiões espirituais, nas igrejas, ou não está somente conosco, no sentido de nos tentando, estando ao nosso derredor como um leão que ruge, tentando nos tragar, para usar a imagem de Pedro, do diabo. Não, ele está também na igreja, mas não apenas nas regiões celestiais. Ele também assume os púlpitos de muitas igrejas hoje. Sim, infelizmente Satanás fala conosco de dentro da igreja. Toda vez que você ouve um falso evangelho, toda vez que homens astutos manipulam as pessoas para ganhar dinheiro ou qualquer outra coisa, toda vez que um evangelho sem discipulado e sem compromisso com Cristo é pregado, toda vez que você é levado a confiar e acreditar em você, a ser a melhor versão de você mesmo, toda vez que você ouve que pode se aproximar de Deus e receber ou ativar um poder em você, a lista não tem fim. Toda vez que você ouve algo contrário à Escritura, a partir dos púlpitos de igrejas, toda vez que você ouve essas coisas, você está dando ouvidos ao diabo. Porque é ele quem está falando, roubando a palavra de Deus das pessoas, levando elas para longe de Cristo. Que nós possamos ter maturidade e discernimento espiritual para julgar todas as coisas de acordo com a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, e não sermos enganados pelas forças das trevas que tentam roubar a palavra de Deus da nossa vida. Depois de fazer as duas perguntas a Jesus, o diabo também confessa quem Jesus é. Ele de fato confessa que Jesus é o Filho de Deus. Na boca do diabo, daquele demônio, o Santo de Deus. Ele diz, eu sei quem você é o Santo de Deus. Alguns comentaristas dizem aqui que aquele demônio, ao declarar o nome de Jesus, estava como que querendo exercer controle sobre Jesus. Porque era uma crença comum, naquela época, que saber o nome de uma entidade maligna dava a quem o conhecia controle sobre ela. O diabo estava à semelhança dos exorcistas da época. Entendam aqui, Jesus não é a única pessoa que aparece e começa a expulsar demônios, a falar das realidades espirituais e repreender demônios. Havia pessoas que eram, podemos dizer assim, exorcistas por profissão, exorcistas profissionais. Eles iam de lugar em lugar, expulsando demônios das pessoas. Só que eles seguiam vários rituais, vários passos mágicos, itens mágicos, falas mágicas, apelação a poderes mágicos e a autoridades acima deles próprios. Era uma crença comum naquela época, que também saber o nome então da entidade dava à pessoa que estava expulsando aquele demônio controle sobre aquela entidade. Eu não sei você, mas isso me lembra de algo nos dias de hoje. Alguns hoje acreditam que saber o nome dos demônios é necessário para possuir autoridade sobre aquele espírito e então expulsá-lo. Mais uma vez, pessoas sabem mais nomes, supostos nomes de demônios, do que os nomes dos 12 apóstolos de Jesus, ou até mesmo os livros da Bíblia. Mas percebam, Jesus não pergunta o nome daquele demônio. Jesus não quer exercer a autoridade dele de forma mágica, sobre ele de forma mágica, ou como aqueles exorcistas da época faziam. E Jesus não tem nenhum tipo de diálogo com aquele espírito imundo. Jesus simplesmente manda o espírito maligno se calar. Porque Jesus não queria dar espaço para o espírito maligno. O diabo não só fala a partir de púlpitos na igreja hoje também, mas também fala a partir de entrevistas. Quando pessoas dão um microfone para o demônio.
Jesus, se fosse um contemporâneo nosso, jamais daria o microfone para um demônio, jamais faria uma entrevista com o demônio, porque ele sabe que o diabo é o pai da mentira. Jesus silencia os demônios para mostrar a sua autoridade sobre eles e para se revelar a sua própria maneira em seu próprio tempo. Jesus não quer que aquelas pessoas ouçam que ele é o Messias, o Senhor, o Filho de Deus, por meio da boca de demônios. Ele quer que eles venham à fé, ao conhecimento dele, por meio da sua própria revelação, da sua própria autoridade. Então, ao mandar o demônio se calar, Jesus também ordena que ele saia daquele homem. Preste atenção na brevidade assombrosa. Jesus não pergunta o nome do demônio. Jesus não faz perguntas ao demônio. Jesus não faz uma oração. Jesus não fica em êxtase, não murmura fórmulas, não usa objetos como os exorcistas da época. Não usa raízes medicinais, nem vapores, nem coisa alguma. Ele simplesmente utiliza a sua palavra. Saia desse homem. Jesus age completamente diferente dos exorcistas do seu tempo. Apenas a sua autoridade e a sua palavra é necessária. E o demônio não tinha outra alternativa a não ser obedecer. Ao sair do homem, o demônio tenta uma última vez destruir a vida daquele pobre homem, agitando ele, gritando muito alto, convulsionando aquele homem e gritando, indicando numa última e fútil tentativa de ferir aquele homem, e servindo como uma confirmação visível de que o demônio o havia abandonado. Percebam, a autoridade de Jesus está à vista de todos aqui agora. A autoridade por meio da qual Jesus expulsa demônios é a mesma autoridade por meio da qual ele estava ensinando o Evangelho de Deus. A palavra de Jesus é ação. Aprendemos sobre quem Jesus é por intermédio do que ele faz. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo em toda essa cena? Nós precisamos lembrar que a ênfase principal em Marcos está no significado, não no evento em si. Com esse evento, Marcos quer nos dizer que Jesus, o Filho de Deus encarnado, é o Messias prometido, que está travando uma luta até a morte contra as forças do mal em todas as suas formas. Uma luta que começou no deserto, que já começou vitoriosa e que está sendo agora, mais uma vez, vitoriosa. Uma luta contra os demônios, que é apenas uma exemplificação de uma batalha maior, uma batalha cósmica de Deus contra todos os poderes das trevas, que inclui no final o seu triunfo sobre a própria morte e os poderes das trevas na cruz do Calvário. O relato de Marcos sobre esse exorcismo comum, na vida comum de Jesus, no seu ministério de ensino, mostra algo extraordinário a nós. Satanás está sendo contido e derrotado agora. A vinda do reino de Deus é o começo do fim para a servidão dos homens e mulheres ao diabo. E não se deve mais, não se precisa mais temer os espíritos imundos que atormentam os seres humanos, porque aquele, enfim, que é mais poderoso, que batiza com o Espírito Santo, que derrotou os poderes das trevas na cruz, reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Jesus protege os seus seguidores dos poderes das trevas. Esse episódio, ele serve para nos lembrar de que estamos em uma batalha espiritual. De que as forças das trevas existem e que elas constantemente lutam contra nós e que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus e nos prepararmos para o combate sobre a nossa vida. Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo, o diabo está ao derredor procurando alguém
para tragar, nos fazer pecar, nos acusar, nos afastar de Deus, fazer crermos que não somos filhos de Deus, que somos imundos como aquele espírito imundo, e que não somos dignos, merecedores da graça e do amor de Deus. E a verdade é que nós não somos dignos e merecedores. A verdade é que nós somos imundos mesmo, cheios de sujeira por causa do pecado. Mas o Filho de Deus nos amou e a si mesmo se entregou por nós, para que nós não sejamos mais escravos das forças das trevas, mas vivamos o seu reino na luz e experimentemos o seu amor e o seu dom para nós hoje, o seu Espírito. Os demônios existem e a possessão demoníaca é uma realidade. Eu poderia contar várias histórias a vocês de experiências, mas nós precisamos entender que os demônios existem e que a possessão demoníaca é uma realidade. Hoje em dia, as pessoas tentam desqualificar a existência de demônios. Afinal, nós vivemos numa era onde nós cremos em várias coisas. A ciência nos explica, nós temos internet, tecnologia sem fio e tudo mais. E apontamos então para transtornos mentais como se fossem aquilo que as pessoas no mundo antigo chamavam de possessão demoníaca. As pessoas argumentam, não, na antiguidade eles não conheciam a ciência, a tecnologia, então eles não tinham a linguagem própria e chamavam tudo de demônio. Mas na verdade aquela pessoa estava doente, ela tinha um transtorno mental. Irmão, se isso fosse verdade, Jesus sairia por aí expulsando todos os demônios de todo mundo. Mas o próprio Jesus tinha discernimento. Ele não expulsava demônios de todas as pessoas. Algumas pessoas precisavam ser curadas. E ele curava aquelas pessoas. O próprio Jesus, os próprios discípulos sabiam discernir entre uma possessão demoníaca e uma doença. Mas por mais assustador que possa parecer, a possessão demoníaca é uma realidade. Hoje também. A Bíblia não menciona, porque algumas pessoas são possuídas e outras não. Mas deixa bastante claro que a única forma de estarmos seguros é estando em Jesus. Nós não precisamos viver com medo dos poderes das trevas. Nós não precisamos viver preocupados, querendo saber como as trevas agem para nos prevenirmos e termos autoridade, exercermos poder sobre elas. Não, nós não precisamos nada além de Jesus para sermos libertos das forças das trevas. Jesus já derrotou os poderes malignos das trevas. Tudo o que eu e você precisamos é de Jesus. Por fim, nós precisamos também notar a reação daquelas pessoas. Nos versículos 27 e 28 diz que elas ficaram abismadas, maravilhadas, e começaram a proclamar o que Jesus havia feito em toda a região da Galileia, ao redor da cidade de Cafarnaum. Aquelas pessoas estavam impactadas com a autoridade de Jesus para ensinar e também para expulsar demônios. Ele era alguém completamente diferente de tudo o que elas já haviam visto e ouvido. Elas estavam profundamente impressionadas com as palavras e ações de Jesus. Mas elas não tiveram fé nele. A partir de agora, o conflito entre os escribas, os mestres da lei, e Jesus vai começar a se intensificar. Porque por mais que eles tenham visto e ouvido, eles não tiveram fé em Jesus. Por mais maravilhados que eles tenham ficado, eles não creram em Jesus e não receberam a mensagem do Evangelho na sinagoga de Cafarnaum. Isso é um alerta para mim e para você. Também precisamos tomar cuidado para não apenas nos maravilharmos com o ensino e com a pessoa de Jesus, mas de depositarmos a nossa fé nele, de termos um encontro pessoal com ele, de que ele seja o nosso Senhor e Salvador pessoal. Temos que ter cuidado para não termos apenas um conhecimento intelectual a respeito de Jesus, mas amá-lo e confiar nele como Senhor e Salvador. A nos aproximarmos dele. Mas a verdade é que nós olhamos para nós mesmos.
E ao tentarmos nos aproximar dele, o diabo, o nosso inimigo, nos acusa de indignidade, de imundícia. Muitos de nós talvez aqui hoje nos sintamos tão imundos como aquele espírito imundo, por causa do pecado na nossa mente e no nosso coração, por causa do pecado que constantemente nos assedia e que nós caímos e cometemos. O convite de Jesus é a mensagem de Jesus. Arrependa-se e creia no Evangelho. O Evangelho não é para pessoas perfeitas. O Evangelho não é para pessoas fortes e que podem, pela sua própria autoridade, poder vencer as trevas e se aproximar de Deus. O Evangelho é para pessoas fracas e que sabem que não podem se tornar limpas e puras sem a graça e a misericórdia de Deus agindo nelas. Lembre-se do sacerdote Josué, não de Josué, o discípulo de Moisés, cujo livro Josué está na Bíblia. Mas em Ezequiel nós temos um homem chamado Josué, ele era o sumo sacerdote, e ele estava aparecendo com roupas sujas e com as suas mãos sujas, ele estava imundo. E ele não podia se aproximar de Deus, e o que Deus faz? Deus o purifica. Eu e você somos como Josué, mas Deus vem e nos purifica. Eu e você somos como Isaías também, que quando tem um relance da glória de Deus se apavora e desespera. Por quê? Porque eu sou homem de lábios impuros. Ou seja, ele reconhece seu próprio pecado, a sua imundície. E eu vi Deus. Então o meu destino é a morte e a perdição eterna. O Evangelho é para pessoas assim, como eu e você, que sabem a sua sujeira, que conhecem a podridão do seu coração. E que sabem que precisam de alguém para se tornarem limpas e puras. Sabem que sem a graça e a misericórdia de Deus agindo nelas, em mim e em você, não podemos nos tornar pessoas limpas e puras. Ouça então o convite de Jesus. Não há pecado tão terrível que o sangue de Jesus não possa purificar. Arrependa-se e creia no Evangelho. Ele já derrotou os poderes das trevas, que nos aprisionavam e impediam de ir até Ele. Então, corra até Jesus pelo novo e vivo caminho que foi aberto no sangue dele. Ele irá recebê-lo de braços abertos, perdoá-lo e purificá-lo de todo o pecado. Não precisamos viver com medo dos poderes das trevas. Não precisamos viver querendo saber mais a respeito dos demônios e das trevas, porque nós temos medo ou receio de que eles nos dominem. Eu e você somos chamados para viver livremente e estarmos com Deus, desfrutando da sua presença, certos de que Ele já derrotou todos os poderes das trevas. Mas eu e você somos chamados a não negligenciar a realidade da batalha espiritual em que nós nos encontramos. Eu e você precisamos vigiar e orar e permanecer ligados a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé. Eu olho para a cruz e para